Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e nós resolveremos agora o exemplo que ficou para ser resolvido no último vídeo. E nós vimos que o potencial produzido por uma distribuição contínua de polos era dado por essa equação, né? Então isso daqui é potencial produzido por uma distribuição contínua de dipolos, né? Que é o que a gente tem aqui no nosso problema. A gente vai trabalhar com uma distribuição de dipolos uniformes, né, que tem sempre a mesma direção do versor Z chapéu, e todos eles com a mesma intensidade em qualquer ponto da esfera, né? E fora da esfera não tem dipolo, obviamente. Então, nesse caso, o que muda nessa expressão? Bom, eu posso escrever, então, nessa situação aí, que o P de R', ele vai ser um P constante, né? Ou seja, em qualquer ponto que eu pegar aqui do material, né, eu tenho o mesmo P, então ele não depende, né, do R'. E aqui a função de Heaviside, né, de R menos R'. R no caso, ok, e o que significa isso aqui, né? A gente viu que isso aqui significa que isso aqui só vale 1, que essa expressão aqui, né, ele só é igual a 1 quando isso daqui é maior do que 0, né? Então significa que isso aqui só vale 1 quando, né, quando R' for menor do que R'. Então tá certinho, né? Então isso daqui garante que isso daqui ele é igual a 1, né? Para R' menor do que R, e vou colocar aqui embaixo. Vou apagar, na verdade, isso daqui. Vou fazer o seguinte, vou apagar isso daqui. Vou apagar isso daqui. Vou colocar isso aqui mais embaixo e colocar essa explicação, né? O que significa o θ, a função de Heaviside R menos R'? É uma função que tem valor 1 quando R' é menor do que R, e 0 quando R' é maior do que R, né? É maior do que R. Justamente porque eu só vou ter o valor da densidade de polos aqui dentro. Fora, essa densidade é igual a 0, né? Então é isso que está dizendo aqui, né? Então a densidade, esse P aí, ele é a densidade de polos, né? A densidade de polos dentro da esfera é igual a 0. Fora ele é igual a 1. Então é isso que está falando aqui, ó. Ok, se eu substituir isso lá na equação, o que eu tenho agora? Esse P que está aqui, ele não é mais função de R'. Agora ele é uma constante. Então, como ele é uma constante agora, ele pode vir aqui para fora. Mas como é que ele
ele vai para fora, né? E aí eu tenho que lembrar daquela propriedade, né, que a gente já viu de vetores, ó. Então tem que lembrar dessa propriedade. Para jogar ele para fora, eu vou ter que usar essa propriedade aqui. Nesse caso, o que eu vou ter? Eu vou ter que o gradiente ele vai passar. Eu posso jogar ele para fora da integral, né? Então ele vai ficar aqui o gradiente de P vezes F, né? Que é tudo que sobrar aí, né? Quando ele for para frente. E aqui ficaria tudo que sobrar quando ele sair, eu chamo de F. E aí aqui ficaria gradiente desse F, aqui A, né? Ou produto escalar é comutativo, A escalar gradiente de F, mais que o A no caso é o P, né? E aqui F divergente de P. Como o P é constante, né? O campo é a distribuição de momentos é uma distribuição uniforme, né? Ou seja, ela tem a mesma intensidade em todos os pontos da densidade de momento dipolar, e ela tem sempre a mesma direção e sentido. Então isso aqui dá zero. Então, o que eu vou ter? Quando esse P ele for aqui para fora, eu posso jogar ele para fora mais uma vez aqui, né? Ok? Quando eu jogar ele para fora mais uma vez, o que sobra era a função que tinha sobrado. Tudo que tinha sobrado aqui quando eu joguei o P para fora, né? Então eu vou ter no final, eu vou aproveitar isso aqui. Então, primeiro eu joguei o P só aqui para fora, né? Então esse P não tem mais aqui. Opa, paguei mais do que o P, né? Aqui o sobra aqui é a função de Heaviside, né? E aí o P vem para cá. Mas a gente viu, né, que isso aqui é aquela função F, né? Isso daqui é aquela função F lá. E aí, usando essa propriedade aqui, ó, já que o P é constante, né? A gente pode usar essa propriedade ali. E aí a gente chega no quê? Chega que para esse P eu jogar ele para fora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar, tenho que fazer o gradiente desse, né? Então quando esse cara aqui, quando esse nabla entrar, ele passa gradiente, ó, e esse pontinho também vai para fora. É como se esse pontinho fosse para fora, né? Então eu tenho que jogar o pontinho para fora primeiro, para depois jogar o P aqui, ó. Ou seja, então primeiro eu tenho que jogar o pontinho aqui para fora,
e depois eu jogo P. Então isso aqui some. Então aqui fica o gradiente disso daqui. E aqui P escalar o gradiente dessa integral. Ok, antes de calcular o gradiente, vamos pegar, né, essa, a gente já chamou ela de função f mesmo, né? Vamos pegar essa função f, que é a integral de d3 r' heaviside r menos r' sobre r menos r'. E aí agora a gente vai fazer essa integral. Bom, a gente já fez anteriormente, né, em aulas anteriores, essa parte de baixo, desenvolvendo, ela dá r², né, mais r'. Eu fiz isso detalhadamente em aulas anteriores, eu não vou fazer mais. Só você voltar lá, você vai ver que isso aqui na verdade é o que? É r² mais r' menos 2r'. Eu fiz isso detalhadamente em aulas anteriores, né? Cosseno de θ'. Isso aqui elevado a meio. E nós vimos que esse elemento de coordenadas esféricas, quem é o elemento de volume em coordenadas esféricas, né? Quem é o volume de uma caixinha lá em coordenadas esféricas, uma caixinha infinitesimal, né? Esse volume nós já vimos também em aulas anteriores, eu não vou refazer. R'², só se eu voltar e ver aí, a gente fez isso em aulas anteriores. dr' seno de θ' de θ' de φ'. E aí a gente tem então aqui r' ao quadrado, dr', seno de θ' de θ' de φ'. Ok? E aqui a gente pode simplesmente separar essas integrais, né? Então, a integral aqui de φ, ela não depende de ninguém. Então, eu posso fazer ela separada. 0 até 2π, né? Porque eu não tenho nenhuma variável φ, né? Então, eu simplesmente posso separar a variável de integração aqui e fazer esse cálculo separado. Agora, as outras duas não, né? Porque aqui faltou, desculpa, o θ razão menos r'. O que isso aqui vai fazer? Vai limitar a minha integração, essa integração aqui, no intervalo que vai de 0 até r, né? Então, aí eu já eliminei isso aqui, né? É só isso que ele faz, ele escolhe o intervalo de integração. Aqui era em todo o espaço, né? É que ele limita o intervalo de integração, de 0 até r. Então aqui fica r' ao quadrado de r', mas eu não posso fazer esse cálculo, porque para poder fazer eu preciso realizar uma integral antes, né? Então aqui dentro vai estar uma outra integral. Eu vou ter que fazer a integral de 0 a π do que sobrou, né? Seno de θ' de θ' sobre r ao quadrado mais r' ao quadrado. Eu tenho linha aqui, então eu não posso fazer o cálculo de fora sem fazer o cálculo de dentro primeiro. Então essa integral dupla não dá para separar em várias integrais, né? Tem que fazer essa integral em θ primeiro para depois fazer a integral em R, ok? E a gente vai agora fazer só essa integral aqui. Eu vou dar um nome também para isso, vou chamar de G. Vou colocar em preto aqui mesmo.
Então, o G é essa integral aqui, né? Deixa só marcado. Isso daqui é o que eu chamei de G. Então, fazendo essa integral, o que eu vou encontrar? Bom, a gente pode escrever que U é igual a R quadrado mais R' quadrado menos 2R' cosseno de θ'. Então, du vai ser igual a... Bom, derivando esses caras aqui vai dar zero, né? A única variável que a gente tem agora é θ, né? E aqui então vai dar menos 2R', a única variável é θ, o resto é constante. E aqui cosseno de θ. Derivada do cosseno é menos seno. Então tira esse menos daqui. Seno de θ' de θ'. De tal maneira que seno de θ' de θ' é igual a du sobre 2R, R'. Agora eu preciso substituir. Então, substituindo, eu tenho que o G é integral eu não vou fazer a mudança de variável, então eu vou só fixar aqui, ó, que o θ' aí no caso, né, vai de 0 até π, desculpa, né? Θ vai de 0 até π. Ok. Então, depois eu vou voltar para a variável θ' para poder fazer a integral. Para não ter que mexer aqui, né? Para não ter que fazer a transformação de... Eu poderia substituir, né? 0 aqui, fazer o cálculo e tal. Mas eu não vou fazer. Eu vou voltar para a variável, vou integrar, voltar para a variável e depois fazer a integral. Ok. Então, integrando, eu teria aqui em cima exatamente o que está aqui. Então, eu vou ter du. Isso aqui, para essa variável, isso aqui tudo é constante. Essa parte de baixo aqui é constante, né? Então, eu posso já jogar para fora aqui. As constantes vão para fora, né? Porque a única variável é essa aqui, é a variável de integração, né? Então, fica 1 sobre 2R, R', né? Dentro dessa integral, só o θ' é que é variável. E a parte de baixo simplesmente é u elevado a meio. Para ir para cima, vai u a menos meio. Então, fica u a menos meio du. Então, fica 1 sobre 2R, R'. Integrando isso aí, vai dar u a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. Isso com θ' indo de 0 até π. Então, o G vai ser igual a 1 sobre 2R, R'. E aí eu tenho o que? U. Vou ter um menos, né? Então, G aqui vai ter um menos. E aí eu vou ter vezes U elevado a menos meio mais 1 igual a meio. Então agora é raiz mais em cima, né? E aqui eu tenho que menos já, né? Tô ficando louco. Isso aqui é só repetir, desculpa, né? Isso aqui vai ficar U elevado a menos meio. E aqui é menos meio mais 1 vai dar meio. Aqui é meio. Bom, esse meio com esse 2 aqui vai cortar, né? De tal maneira, isso aqui com θ' indo de 0 a π. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre R, R', raiz de U, que é R ao quadrado, mais R' ao quadrado, menos 2R, R' cosseno de θ'. E é isso.
Aliás, é seno, é cosseno, tá certo. E aí a gente agora pode substituir, né? Aqui agora sim, vai de 0 até π. Ok, então G vai ser igual a, substituindo π, cosseno de π. Quem é o cosseno de π? Cosseno de π vai ser igual a menos 1. Então isso aqui vai ser 1 sobre R, R'. Vai ficar essa mesma raiz aqui. Já vou colocar aqui, né? Menos. Então na primeira, o cosseno de π, que no final vale menos 1. Então aqui vai ficar mais. Depois vai ficar menos. E aqui vai ficar o cosseno de π igual a mais 1, então fica menos. Então o G vai ficar 1 sobre R, R'. E aí eu tenho aqui, tirando a raiz aqui, isso aqui é a mesma coisa que raiz de R mais R' ao quadrado. E aqui menos raiz de R menos R' ao quadrado, raiz. E aí a gente tem o seguinte, que o G é igual a 1 sobre R, R'. E essa raiz aqui, como isso aqui tudo é positivo, né, os raios são positivos, então isso vai dar R mais R', que na verdade é o módulo, né? Aqui não, aqui pode dar negativo, né? Então é R menos R', né? Quando é que ele dá negativo? Quando o R' for menor do que R, né? Então a gente chega nessa expressão aqui. Ok, agora vamos voltar para F, né? O F é isso aqui, ó. Certo? E aí o que a gente vai ter? Então vamos lá. O que a gente vai ter é o seguinte, esse cara bem aqui, ó, obviamente que ele é dos π. E aí a gente tem que essa integral de dentro, ela já foi calculada, né? Passou. A gente chama isso aqui de G. E ela deu esse resultado aqui. Que eu posso deixar espaço demais, né? Posso inclusive tirar isso aqui, colocar aqui embaixo, né? E trazer para cá agora. Ok, e aí a gente pode fazer logo uma coisa aqui, né? Cortar isso aqui com um daqui, porque era o quadrado. E esse R aqui, ele é uma constante, né? A gente pode jogar aqui para fora. De tal maneira que isso aqui vai ficar como? Isso aqui não vai ter mais, né? Nem isso aqui. Então aqui tem um R aqui embaixo, né?
Ok, e aí eu vou pegar isso aqui e aproximar aqui. Vou colocar aqui. Na verdade, eu já nem precisava mais disso aqui, né? E aqui também já não precisa mais. Ok, e aí vamos analisar os dois casos possíveis, né? Então, o primeiro caso é fora da esfera, né? Fora, eu estou considerando pontos de fonte fora da esfera. Ou melhor, desculpa, pontos de observação fora da esfera, que é o potencial fora da esfera, né? Então, potencial fora da esfera. Então, o potencial produzido fora da esfera vai ser o quê? Ele ocorre quando R for maior do que Rzinho, Rzinho maior que Rzão. E isso aí implica no quê? Que qualquer R de fonte que eu escolher, se eu pegar um ponto fora da esfera, né? Se eu pego um ponto aqui fora da esfera, é que eu tenho R, minha origem aqui, dos eixos, né? Então qualquer R que eu pegar, qualquer R' vai ser menor do que Rzão. Porque qualquer R' vai estar dentro da esfera e o R está fora, né? Como o R, que é o ponto de observação, que é a distância para o ponto de observação, está fora, e o R' está dentro da esfera, então o R sempre será maior do que R'. Até porque o R' sempre é menor do que R, né? Então, como o R sempre é maior do que R', porque a gente só vai ver as contribuições de densidade de polo dentro da esfera, né? Isso significa que simplesmente R é maior do que R'. Bom, se o R é maior do que R', o que vai acontecer então? Então, R menos R'. O que acontece quando eu pego um número maior e subtrai do número menor? Isso sempre dá positivo. Então, isso aqui é igual a R menos R'. Né? O módulo sempre tem que dar positivo. Então, é o positivo, tá certo. Então, nesse caso, esse F aqui, fora da esfera, ele vai dar o quê? Aqui vai ficar menos e aqui vai ficar mais. Então, o que eu vou ter aí? Bom, eu vou poder cortar R' com menos R'. E aqui vai ficar R mais R, que é 2R. Então, isso vai ficar 4. Pi, né? Esse 2 vem para fora aqui, né? Vou multiplicar aqui. Esse R também vem para fora, né? Tudo isso aqui vem para fora. E aí vai cortar esse R com esse R daqui, né? E aí sobra, então, bom, eu dei uma pausa aqui e voltei porque, na verdade, eu tinha feito um monte de coisa já aqui, mas eu tinha errado, né? Porque eu cortei errado, ó. É isso aqui. É muito sono aqui. É esse aqui que eu tinha que ter cortado, né? R menos R, não R'. Ok? Então já cortei, pausei e cortei.
essa parte do vídeo. Ok, então aqui, isso aqui desaparece, né? Isso aqui vai dar o quê? 2R'. Então, o 2 vai ficar 2R', né? E aí, esse 2 vem para fora. Esse 2 aqui vem para fora. E aí vai dar 4π sobre R. E aqui fica integral de 0 a R de R' ao quadrado dr'. Aí continuando, esse F vai ser 4π sobre R vezes R' ao cubo sobre 3 de 0 até R. Então vai ser igual a 4π sobre R vezes R ao cubo sobre 3, né? Isso aqui eu posso escrever como sendo 4π R ao cubo sobre 3 vezes 1 sobre R. Ok? E aí, como é que... isso é o F, né? Só que o que a gente quer, na verdade, é o cálculo do... O que a gente quer é... Bom, se eu tiver o F, eu substituo aqui, né? Ok? Então, o que a gente quer calcular é esse F ainda, né? Ok, então esse é o valor do F aí, quando o R é maior do que... Rzinho maior do que Rzão, ou seja, potencial fora da esfera. Agora vamos analisar o potencial dentro da esfera, né? Esses dipolos também produzem um potencial dentro da esfera. E qual o potencial que esses dipolos produzem dentro da esfera, né? Então, o potencial dentro da esfera, ele será Rzinho menor do que Rzão. Logo eu vou ter o quê? Que o Rzinho pode ser maior ou pode ser menor do que Rzão. Eu vou ter duas regiões, né? Então eu posso ter dois casos. Posso ter um caso em que o R é maior do que R1, e eu posso ter o segundo caso, onde R é menor do que R', desculpa. E é aqui R menos R' seria, essa parte de dentro seria negativa, então o módulo tem que ser menos a parte negativa, né? Então quer dizer que na hora de fazer a integral, eu tenho que fazer essa integral em duas partes, né? Então, na hora que eu for fazer a integral, né? Eu tenho que fazer essa integral aí em duas partes. Então, eu tenho que fazer a integral de 0 até o R, né? Nessa região, né? Se eu estou integrando de 0 até R, então agora eu estou calculando o potencial dentro da esfera, né? Então o R', ele vai estar aqui, onde eu estou pegando a minha fonte. Vocês estão pegando só fontes, né? Digamos que o R é o ponto de observação. Eu estou observando o R bem aqui. Então os R' que eu vou pegar, todos são aqui, ó, né? Então vou pegar só R',
que são menores do que R. Agora eu posso também pegar nessa região aqui, ó. Então essa região aqui que eu coloquei de preto é de 0 até R, onde o R' vai ser menor do que R'zinho. Na região que eu coloquei aqui de verde, ó, esses pontos são os R' que vão estar entre R e R'zão. E nesse caso o R' é maior do que R'zinho. Então eu posso copiar isso daqui. Então eu vou somar aqui. E aqui eu vou pegar uma região que vai de R até R'zão. Na região que vai de 0 a R, como a gente viu, o R' é menor do que o R'zinho, que é esse caso aqui. Então, exatamente o mesmo caso que a gente fez naquela hora, né? Ou seja, aqui vai ficar mais, e o outro é o contrário, né? Então aqui vai ficar mais, menos, ok? Então, nesse caso, o que a gente vai ter? Aqui vai zerar aqui, e aqui sim, ó, aquele caso do R', né? Que vai zerar o R'. Ok, o primeiro é idêntico ao que a gente já tinha feito, né? Só vai trocar, a única coisa que muda é que lá era R'zão, aqui vai ser R'zinho. Então o resultado é exatamente o mesmo, né? Então a primeira parte é esse mesmo resultado, ó, que é exatamente a mesma integral. A única coisa que vai mudar é que a única coisa que muda é que em vez de, na hora de integrar, em vez de ser, na verdade é melhor pegar daqui, né? Que a única coisa que mudou, senão ali já vai, senão já vai dar o resultado, né, errado. É igual até aqui, ó. Aqui depois já muda, né? Porque o que muda lá? Isso aqui é exatamente o que deu naquele caso lá, só que o que vai mudar é que aqui era R'zão, agora é R'zinho. Então eu vou colar aqui. Então essa primeira parte só muda que aqui é R'zinho. Ok? E agora sim, o outro cálculo que a gente estava fazendo errado, que eu cheguei a fazer, já fiz, né? Porque eu tinha cortado errado. Então seria integral, seria aqui 4, seria 2π sobre R, integral de R'zinho a R'zão, de R' de R'. Isso aqui vai dar o quê? 2R. Esse 2R, ele pode ir para fora, né, da integral. Pode vir aqui para fora. Porque a variável de integração é R', não R. Então, eu já vou jogar ele para fora. Jogando ele para fora aqui, eu tenho 2R. Então, aqui vai cortar R com R. E eu vou ter 4π. Então, vamos copiar isso aqui. Na verdade está muito apertado, né? Eu vou trazer isso aqui para baixo e vou deixar isso aqui mais espaçado aqui.
Ok, então essa integral aqui, ela é bem simples, né? R quadrado sobre 2. Então aqui ficou 4π. E aqui ficou R' ao quadrado sobre 2, de Rzinho até Rzão. Então, esse aqui eu já posso calcular, né? Substituindo o final mais inicial, vai ficar R ao cubo, né? Vai cortar esse R aqui de baixo. Aqui vai ficar um 2. Então vai ficar 4π R ao quadrado sobre 3. Ok? E o outro é 4π. Aqui, fazendo essa integral, π. Vou deixar 4π mesmo. Aqui eu vou colocar R quadrado sobre 2, final menos inicial, né? Menos Rzinho ao quadrado sobre 2. Né? Posso colocar logo só um 2 aqui, ó. Eu quero tirar o volume em evidência. A gente vai precisar disso, né, para o cálculo. Então eu vou colocar aqui 4π R ao cubo sobre 3 em evidência. E aí o primeiro vai ficar como? Tirou 4π, tirou 3. Então ele tem que ficar com aí vai ficar o R quadrado, que deveria estar aqui, não está, né? E aqui o R ao cubo. Agora volta exatamente isso aqui, né? Você multiplica isso aqui por isso aqui, dá exatamente isso daqui. Ok? E a gente vai também fazer a mesma coisa com esse outro aqui, né? Vai tirar 4, e já tem aqui. Vou tirar um 3, mas não tem 3. Então vou ter que colocar um 3 aqui na marra. Vou deixar 2 aqui mesmo. Tá. Então, vai tirar... Vou colocar um 3 aqui na marra, que é para quando multiplicar, cortar, né? 4π já tem, não precisa. Aí vai permanecer o 2 embaixo, né? Aqui o primeiro tinha R quadrado. Então já tira esse R quadrado, vai ter que colocar mais um R embaixo, né? Então fica sobre 2R, né? Se eu multiplico aqui, ó, vai dar 4π R quadrado sobre 2. Exatamente esse produto aqui, né? E o outro já tirou 4π, mesma coisa, tem que colocar um 3 aqui na marra. E aí fica o 2 embaixo. Só que eu tenho que colocar um R ao cubo aqui, né? Porque não tem R ao cubo. Então quando eu multiplicar, já o R ao cubo vai cortar com esse R ao cubo, o 3 vai cortar com esse 3, fica o 4π, o 2 já está embaixo. O que que falta só? Só falta esse R quadrado aqui em cima. E aí a gente tem bom, eu posso colocar um 2 e um 2 aqui, para que esse aqui sejam duas frações de mesmo denominador. E eu posso somar, né? Então F vai ser igual a 4π R ao cubo sobre 3, e aí vai ficar 2R quadrado menos 3R quadrado dá menos R quadrado. Então fica, no final das contas, 3 sobre 2R menos o que? Menos R quadrado, que ficou, né? Sobre 2R ao cubo. Que eu posso reescrever ainda mais uma vez. 4π R ao cubo sobre 3, que é o volume, multiplica
por 1 sobre 2R, e aqui fica 3 menos Rzinho sobre Rzão ao quadrado. Então a gente chega nessa expressão e aí finalmente eu posso escrever quem é isso daqui, ó. E aí essa coisa aqui de dentro, né, esses termos aqui de dentro, o que eles vão ser? Bom, eu posso colocar tudo numa equação só, né? Colocando o seguinte, ó, que eu tenho, pegando isso aqui, e aí basta dizer o seguinte, ó, isso aqui está multiplicado por θ Rzinho menos Rzão. Isso que garante que essa solução aqui, esse valor de f, ele só é válido quando o R é maior do que Rzão. Rzinho maior do que Rzão. E aí você pode fazer a mesma coisa com esse resultado aqui, ó. Como é que eu faço para garantir que esse resultado aí só é válido na parte de dentro? É só multiplicar por θ Rzão menos Rzinho. Certo? Aí eu posso somar aqui. Isso aqui eu vou trazer para cá. Eu vou somar. Então pronto, a gente chegou no resultado, né? Aqui eu vou colocar uma chave, né? E é isso. Aqui sobre 3, né? Ok, e aí agora eu posso simplesmente tirar, né, esse volume aqui em evidência e passar multiplicando aqui para fora. Bom, nesse caso eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter que isso aqui é a densidade, né, de momentos de dipolo. Se eu multiplico isso pelo volume, isso aqui é o volume daquela esfera, ó. Se eu multiplico isso pelo volume da esfera, a densidade vezes o volume, como é uniforme, né, isso aqui equivale a integrar, né, esse P no volume, né? Isso aqui equivale a pegar esse P aqui e fazer integral no volume, né? Então isso daí vai dar o quê? É como se eu pegasse aquele volume lá, aquela esfera, e fizesse a integral de volume de P. O que isso vai dar? Vai dar o vetor total, né? Se eu integrar a densidade em todo o volume, isso me dá o momento dipolar total, ou seja, a soma de todos os momentos dipolares de todos os dipolos, né? O momento dipolar resultante, né? O momento dipolar total. Ok. E aí agora eu posso reescrever isso aqui como tirando isso aqui, né?
Posso tirar isso aqui. Posso tirar isso daqui. Posso tirar isso daqui. Aqui eu trago para cá. Isso daqui eu aproximo aqui. E aí eu tenho agora isso aqui fixo aqui, né? Quando eu passo multiplicando aqui para fora. Ok, e o que é isso aqui? Isso aqui vai ser o P escalar um gradiente. Um gradiente é de F, né? Gradiente de F, a gente chamou isso aí tudo de F. E o que é esse gradiente de F, então? Isso aqui vai ser o P, ele simplesmente a gente viu que ele só tem componente Z, né? Certo? Se a gente for pegar no problema, se eu somar todos esses momentos dipolares, todos eles, como ele é uniforme, todos eles têm a mesma direção Z. Mas a gente colocou aqui, ó, ele é PZ, ele só tem componente Z, né? Então, vou copiar isso aqui, ó. Então, como a gente já viu, ó, ok? Então, a gente já tinha isso aqui, né? Então, eu vou ter que isso aqui, então, é o momento dipolar total. Que é o módulo vezes o Z escalar. Aqui, gradiente de F, X chapéu, gradiente de F, Y chapéu, gradiente de F, Z chapéu. Significa que o quê? Que a única componente que sobrevive aí é a derivada com relação a Z de F. Né? Então, aqui basta fazer a derivada com relação a Z, porque quando fizer o produto escalar com P, só vai sobreviver a componente Z. Ok? Então, eu preciso, antes de fazer esses cálculos, eu vou fazer algumas derivadas com relação a Z, né? Mas vamos só ajeitar logo a forma. Como é que ficaria isso aqui, então? Então, isso aqui, na verdade, como só vai sobreviver a componente da derivada Z, não faz sentido fazer as outras derivadas. Eu posso até fazer, mas depois vai multiplicar por zero, né? Então, basta fazer a componente Z, o resultado é esse, né? Isso daqui é isso daqui. E multiplicar aqui direto. Ok? Não preciso dele vetorial. Ok, agora eu vou fazer essas derivadas. Antes de fazer as derivadas, eu vou calcular algumas derivadas aqui, né? A gente sabe que r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, a derivada de r com relação a z é a derivada com relação a z de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Derivando x ao quadrado vai dar zero, y ao quadrado vai dar zero, porque eu estou derivando em relação a z.
Então aqui só sobrevive essa derivada, que é 2z, certo? Ok? Só que derivando em relação a z desse lado aqui, o que eu vou obter? Então eu vou fazer a derivada, desculpa, aqui na verdade é a derivada com relação a z de r ao quadrado, né? Então essa primeira derivada, ela vai dar 2r, né? 2r derivada de r com relação a z, e o outro vai dar 2z. Então vou cortar aqui. A gente conclui que a derivada de r com relação a z é igual a z sobre r, né? Esse r pode passar aqui dividindo. Esse r aqui pode passar dividindo, né? Então a gente chega nessa expressão aqui para a derivada de r com relação a z. E a gente pode fazer também a derivada com relação a z de 1 sobre r. A derivada de 1 sobre r é a derivada, obviamente, de r a menos 1. Vou apagar aqui e fazer embaixo. Que é igual a menos r a menos 2. Né? Multiplicado pela derivada, regra da cadeia, multiplicado pela derivada de r com relação a z. Então vai ficar menos, aqui r ao quadrado, né? E a derivada de r com relação a z é z sobre r. Então vai dar, acabou de fazer aqui, né? Dá z sobre r, então fica aqui r ao cubo. Ok? Que mais? A derivada com relação a z de Heaviside rzinho menos rzão a gente viu que a derivada da função de Heaviside é o delta de Dirac, né? Só que tem que multiplicar pela derivada do argumento, derivando rzinho menos rzão com relação a z, vai dar a derivada de rzinho com relação a z, porque a derivada de rzão é igual a zero, rzão é uma constante. Então isso aqui vai ser o delta de Dirac de rzinho menos rzão. E aqui essa derivada, como a gente já viu anteriormente, ela vale z sobre rzinho. A outra vai dar muito parecida, né? Aqui eu tenho rzão menos rzinho, rzão menos rzinho, e aqui eu tenho a única diferença, né, é que vai ter um menos aqui, né, que eu vou, vai ter um menos bem aqui, né, que eu vou derivar isso aqui com relação a z, vai dar menos derivada de r com relação a z. Ok? Além disso, eu vou já calcular a derivada com relação a r de 1 sobre 2r, 3 menos r2, r2. Isso vai dar o que? 1 sobre 2r, derivando aqui vai dar 3, vai dar 0, então vai dar menos 2r sobre r quadrado. Isso daí é igual a menos r, posso cortar, sobre r ao quadrado. Opa, faltou esse r aqui ainda, né? Então vai dar r ao cubo.
E quem é a derivada com relação a z disso daqui? Então é a derivada com relação a r, né? Então é a derivada com relação a r, só que multiplicado pela derivada de r com relação a z, que é igual a z sobre r. Então isso daqui vai ser igual a... Isso daqui vale... menos r sobre r ao cubo vezes essa derivada aqui, que é igual a z sobre r. E é isso daí. Ok, e o que a gente tem? Então, vou derivar com relação a z, vai ficar derivando aqui com relação a z, vai ficar derivada com relação a z desse daqui, né? Derivada do primeiro pelo segundo mais, vou colocar aqui embaixo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. E aqui vai ficar derivada do primeiro pelo segundo deixa eu dar uma espremida aqui, e aqui vezes a derivada, vezes o primeiro pela derivada do segundo. Vou deixar assim. E aí o que a gente vai ter no final das contas? Então a gente tem isso aqui primeiro vai dar o quê? A gente fez aqui, né? A derivada, então ele vai dar o delta z sobre r, né? Delta z sobre r. Então aqui vai dar delta
Z sobre R. Ou melhor, desculpa, é R sobre Z, né? Ou é Z sobre R? Z sobre R, desculpa. Z sobre R mesmo, né? Z sobre R. Aqui, derivada de 1 sobre R, né, essa aqui derivada de 1 sobre R dava o quê? Vamos voltar aqui, ó. 1 sobre R, opa, até passei aqui já. 1 sobre R menos Z sobre R ao cubo. Essa derivada aqui deu menos Z sobre R ao cubo, né? E aí essa derivada aqui dá essa mesma coisa aqui, só que com sinal trocado. Só que com sinal de menos aqui. E esse termo daqui, esse daqui, a derivada toda aqui, é o que a gente fez por último, né? Dava menos Z sobre R ao cubo. Só você voltar o vídeo aí. Então dá menos Z. A gente acabou de fazer aqui, né? Menos Z sobre R ao cubo. O que a gente vai focar só em calcular agora essa parte aqui e essa parte aqui, né? Vou fazer esse cálculo separado. Então vou pegar isso daqui e vou pegar esse termo aqui. Ok, então a gente tem esse aqui. O que o delta vai fazer nesse caso, né? Então vou só mexer aqui, vou mexer só aqui, tá? O que o delta vai fazer nesse caso? Esse delta aqui, ele vai trocar o Rzinho por Rzão. Então, vou substituir aqui embaixo. A única coisa que ele vai fazer é que ele vai trocar, né? O que esse delta faz? Ele vai trocar todos os Rzinhos aqui por Rzão. O que esse cara, esse aqui vai fazer? Vai trocar, né, todos os Rzinhos por Rzão. Então fica Rzão aqui, Rzão aqui. Isso daqui é 1. Então vai ficar 3 menos 1 vai dar 2. E aí, então isso aqui vai ficar Z sobre R ao quadrado menos Z sobre 2R ao quadrado vezes 2, né? Então esse 2 corta com esse 2 daqui. E aí isso aqui dá 0. Então quer dizer que esses dois termos aqui, eles se cancelam. Vou copiar isso daqui. O que a gente tem no final é que isso daqui
tudo zera, né? E o que sobra é esse termo aqui. E esse termo aqui, né? Que eu poderia ter colocado logo esse menos aqui para fora, né? Fazer jogo de sinal aqui. Então ficaria assim. Esse menos aqui eu jogo para fora. E aí, delete isso aqui, delete isso daqui. E aí a gente chegaria nessa expressão aqui, né? Então essa seria o potencial gerado por uma distribuição de dipolos uniforme dentro de uma esfera, né? Então se eu tenho uma distribuição uniforme de dipolos dentro de uma superfície, dentro de um volume esférico, o potencial produzido por essa distribuição uniforme de dipolos, ela é exatamente essa daqui. Ok? Então, inclusive eu posso fazer só mais um passo, né? Eu posso reescrever ainda dando mais uma melhorada aqui, né? Eu posso voltar, né, posso colocar aqui, ó, colocar o vetor P escalar R, né? Ou seja, ele vai multiplicar pelo vetor R, né? Quem é? Vamos fazer direito aqui. Eu tenho aqui P escalar vetor R, né? Então, obviamente que o P quem é? O P ele só tem componente Z. Escalar aqui x mais y mais z. Então ele vai ser o que? P Z, né? Ok? Então que exatamente quando eu faço aqui, ó, P vezes Z, né? Certo? Isso aqui é um produto. E aqui volta a ser um produto escalar, né? Porque isso aqui é P vezes Z. E aí eu elimino esse Z aqui de cima. Então não tem mais esse Z aqui. Fica 1. Né? Então eu posso simplesmente escrever essa expressão aí, né? Então essa seria o momento dipolar, né? Aliás, inclusive eu posso fazer ainda, posso separar em dois termos também, né? Poderia simplesmente colocar isso aqui dentro logo, e aí eu posso, vou tirar isso daqui para cá. Aí, bom, já terminou, né? E a questão de como você vai escrever, isso aí é pessoal, né? Não tem infinitas maneiras de você pegar qualquer expressão,
Por mais simples que seja, você pode escrever de várias maneiras, né? Você sabe disso aí desde lá do ensino fundamental, né? Então, qualquer expressão matemática pode ser escrita de várias maneiras, né? Então, eu vou escrever assim. Ok? E é isso. Então, esse aqui é o potencial produzido por uma distribuição uniforme de polos elétricos dentro de um volume de uma esfera. E é isso.